Pessoal, bem-vindos a mais um Conversas que Revolucionam, esse nosso projeto tão querido que começou presencial, no período da pandemia veio para o online, está trazendo aí pessoas incríveis que às vezes a gente nem sonhava em trazer, e hoje é o caso. Ana Holanda, muito obrigada por ter vindo. Ana, uma pessoa queridíssima que eu admiro há muito tempo, autora dos livros A Minha Mãe Fazia e o Como Se Encontrar na Escrita, que eu tenho a honra de ter sido citada em uma das páginas do livro com o projeto da Revolução Amorosa. Ana, muito bem-vinda, muito obrigada. Te apresenta como tu achar que fica melhor e logo, logo eu já começo a te fazer perguntas. Lisiane, um prazer, a gente já conversou várias vezes, né, eu me dei Sim. conta de que a gente já conversou várias Aham, vezes, é mas é a verdade. primeira vez que a gente está assim, né, digamos, olho no olho, né, é muito Exato. interessante isso, né. Hã, então, para me apresentar, acho que uma das coisas que eu mais gosto de falar é que eu sou, de fato, uma pessoa muito, muito apaixonada pela palavra, eu acho que isso é o que melhor me define, e essas apresentações e definições, elas sempre são, acho que, difíceis de fazer, né, porque a gente tem sempre uma tendência a dizer, né, o papel social que nos cabe, né. Então, assim, eu sou jornalista, sou professora, sou escritora, eu conduzo as pessoas por esse caminho da escrita, né? Isso é o que eu tenho feito hoje. Ainda tenho um trabalho na Vida Simples da revista. Hoje eu sou diretora de conteúdo, né, de toda a Vida Simples. E mas assim, eu acho que nada resume melhor, né, me resume melhor do que ser uma pessoa que é muito, né, encantada pelas palavras, que estuda muito e que mergulha muito nos processos de escrita para tentar entender a palavra, né, e o texto de uma forma mais profunda, como uma relação entre as pessoas. E outra coisa que me define demais é ser mãe da Clara e do Lucas, né, um casal de gêmeos de 12 anos, isso é uma coisa que me define bastante. Ai, que bacana. E me diz uma coisa, em que momento tu acha que a escrita tomou conta da tua vida? Foi desde cedo? Como é que foi isso para ti? É, assim, a escrita ela sempre foi muito importante na minha vida, por mais que a única diferença, eu acho que eu não que na adolescência, assim, né, eu não tinha muita consciência desse papel, né. Eu escrevia, mas era uma escrita muito focada no meu universo íntimo, né, com diários, com contextos, né, em que eu escrevia contos, em que eu tinha uma ideia de uma história, de um livro, e daí eu ia lá e colocava no papel, tal. Mas ainda eu via tudo aquilo, de uma maneira muito, num universo dos sonhos, sabe, não das possibilidades, era um sonho que não era uma possibilidade, né, viver da palavra, viver da escrita. Mas, assim, isso começou a ficar, mais intenso depois, né, eu acabei optando por fazer jornalismo, eh, e também numa decisão muito quase que por exclusão, né, por tentar encontrar o que eu achava que conversava mais comigo. E eu acho que cada vez mais na escrita, mesmo numa escrita mais técnica, que é a do jornalismo, porque eu sempre optei por trabalhar em jornalismo com escrita, mesmo assim eu percebia o quanto aquilo, me era encantador, né. Então, e aí com os anos, isso foi se tornando uma coisa mais consciente para mim. Eu acho que principalmente depois dos 40, né, hoje eu tô com 48. Para mim isso foi, acho que aos 40, assim, ele é uma idade muito marcante, foi muito É marcante para verdade. mim, né. Aham. Foi ao mesmo tempo que foi difícil passar pelos seus 40, porque, sei lá, me bateu um negócio do tipo: "Caramba, eu tô na metade da minha vida, né, o que que eu tô fazendo com ela?", né, do tipo, meio que foi isso, Uhum. e eu posso estar na metade, né, prevendo, assim, que tudo vai correr, né, bem. Sim. E ao mesmo tempo eu acho que veio, né, com o passar desses 40, eu vim tomada por uma maturidade,
maior em relação a tanto em quem eu sou, como em relação ao que eu faço. E aí foram quando eu comecei a fazer essas conexões muito ligadas à palavra, ao texto, à escrita. Eu fui entendendo a escrita, que essa escrita que ela era mais íntima, ela podia habitar outros universos, ela não precisava ficar só nesse universo íntimo, que eu poderia ter uma escrita mais sensível, mesmo no lugar, né, profissional, e que cabia. Então, acho que a escrita, ela começou, essa escrita com esse olhar mais sensível, que era o que mais me encantava, ela começou a ocupar todos os espaços, né? Isso foi uma coisa muito boa, muito importante, porque me trouxe um sentido de vida muito grande, sabe? Assim, hoje, foi muita coincidência essa nossa conversa hoje, né? Porque hoje de manhã eu dei uma palestra para uma turma de 9º ano de uma escola de Caxias do Sul. Ah, que legal. E porque a professora deles, que conhece o meu livro Como Se Encontrar na Escrita, ela estava trabalhando com eles a escrita pessoal, Ai, que né? Incentivando, bárbaro. é o Que máximo o demais. projeto dela, incentivando eles a escreverem sobre eles, formas diferentes de escrever. E ela me fez o convite, perguntou se eu iria conversar com eles. Falei, claro, né? Que E legal. aí foi muito bacana, porque eu lembro que no final, eu sei que nessa faixa, né, 14, 15, quando a gente começa nessa idade, assim, 15 e tal, a gente tem muitos sonhos e muitos desejos para, né? A gente olha para o adulto e para o mundo lá fora e fica se questionando por que as pessoas fazem isso, né? Fazem isso com elas mesmas, fazem isso com o mundo. Como é que as Sim. pessoas são capazes de destruir o meio ambiente? Por que elas criam guerras? Porque eu lembro que era isso que eu pensava, né? E eu Sim. queria poder mudar o mundo, poder transformar o mundo de alguma forma. E sempre vinha, né, uma coisa muito forte que era ótimas para jogar terra nos nossos sonhos, né? E falavam, não, isso aí é muito sonho de adolescente, você vai ver que as coisas Sim. no adulto é um pouco mais complicado e que quando a gente cresce... E aí a vida vem como aquela coisa que a gente precisa fazer para pagar boleto, né? Não para Aham. viver os nossos sonhos e não para viver o nosso íntimo, né? E aí eu falei para eles, e durante muito tempo eu acreditei que era sobre isso, até que a escrita, que é o meu trabalho, que é o que eu faço com tanto amor e paixão, me mostrou que ela era capaz de poder transformar. Ela me transformou e ela hoje transforma as pessoas no meu entorno. E quando a gente transforma o outro, a gente transforma um pouco mais o mundo, né? E é uma transformação em que a pessoa passa a ter um olhar mais humano, mais sensível, mais próximo em relação ao outro, né? Mais amoroso, mais E generoso, como é né? importante, né, a gente começar pela gente, né? De novo a gente volta para o É, autoconhecimento, né? Eu super, né? eu estava te ouvindo, assim, e eu sempre gostei muito de escrever também, e principalmente quando alguma coisa me incomodava. Ao invés de eu me irritar ou enfim, né, eu transformava aquilo em alguma coisa que as pessoas pudessem ler, né, já era a minha ideia processada, a minha raiva processada às vezes, né, a minha sensação de injustiça, mas aquilo fazia sentido para o outro. E era como se aquilo saísse de mim, assim, e todas as vezes que era com esse tipo de emoção de inconformidade e tal, sempre vinha muito rápido, né. A minha filha já conhece, assim, quando eu tô assim, escrevendo, escrevendo, ela diz assim: "E lá vem o download", né, porque parece que vem todo o sentimento de uma vez só. E isso é muito bacana, né, é uma forma também da gente se fazer um processo de cura e fazer um processo de se posicionar perante Sim. o mundo também, né. Eu falo que a escrita ela nos ajuda facilmente a gente a se desafogar, né? Eu falo, Sim. a fazer fluir, né? Muitas vezes a escrita ajuda, né? Muito nesse. Esses dias eles perguntaram se a escrita ela tinha um papel terapêutico. Eu falei, ela tem, ela é um auxiliar, né? Existem, acho que, coisas que você realmente precisa de um suporte terapêutico, mas que a Uhum. escrita ela tem esse papel de ajudar a gente nessa organização, ela tem, Com né? A gente certeza. consegue olhar na perspectiva, né? E a perceber.
aquilo que está acontecendo e que às vezes a gente não consegue nominar, e o texto nasce como isso, né? Como esse. A gente não consegue resumir em uma palavra, mas a gente coloca num texto, né? E E é isso é muito interessante, potente. e quando eu leio parece que eu sou um terceiro lendo, né, é muito engraçado isso, né, Exatamente. parece que não sou eu que está ali, né, mas é. É. E eu queria te perguntar também um pouco da tua trajetória da Vida Simples, eu sempre fui uma leitora assídua da Vida Simples, sempre fez muito sentido, mas eu vejo ela também muito distante de muitas pessoas, né. E eu queria te perguntar, primeiro, por que será que a simplicidade, apesar de me parecer um caminho óbvio e muito mais leve, ainda é tão distante das pessoas, e se tu acha que o efeito da pandemia acabou aproximando as pessoas desse, vamos dizer assim, até por falta de opção de olhar, para uma forma mais simples de ver a vida. Eu acredito que sim, né? Acredito que a gente imagina, né? Isso que a gente está fazendo aqui, né? Ou quantas vezes, preciso dar um treinamento, aí aquilo envolvia passagem aérea, envolvia custo, envolvia o hotel. E hoje a gente percebe que a gente pode fazer as coisas digitalmente, que tudo bem, não se perde, né? Sim. Nisso. E agora a questão do simples é pela. Eu percebo isso muito claramente pela própria escrita, né? Eu sempre falo assim, ser simples não é fácil, né? Quando a gente fala numa escrita, né, na vida simples, a gente busca a essência das coisas, né? É muito importante buscar a essência, esse caminho do que é o essencial, ele não é um caminho que é lotado de coisas, né? Você precisa, eu sempre falo, o assunto, o tema é um bolo inteiro, mas eu só vou pegar uma fatia dele, né? E Sim. aí, se é a busca do essencial ali, que é a busca em direção ao profundo. E quando a gente escreve sobre isso, você tem que ter um cuidado, por exemplo, de escrever de uma forma que as pessoas sejam capazes de entender, né? Ser Uhum. capaz de entender, às vezes, você ter uma conversa com um especialista ou com um técnico, com uma pessoa que fez uma pesquisa sobre aquilo, e tentar transformar aquilo em algo de novo que o outro possa ser capaz de entender, né, com palavras que o outro se identifiquem, com exemplos em que o outro se perceba ali, né? Então, são muitas nuances que a gente tem que olhar, né? É a nuance de quem é você, de quem é o outro, né? São esses pilares, eu e o outro, eu e o entorno, né? Então, quando a gente fala, acho que de simplificar, está falando disso, está falando de muito mais coisa do que simplesmente, né, de um minimalismo em que eu vou ter que reduzir a quantidade de bens que eu tenho, de coisas que eu tenho. Talvez isso também seja, porque quando a gente reduz a quantidade de coisas que a gente tem, a gente também se questiona se a gente precisa de tudo aquilo. Claro. Mas é um processo maior, é um processo da gente se perguntar o que a gente quer, né? É profundo isso, né? Para onde eu estou indo? Qual é o caminho que eu tô seguindo? E é acreditar nisso todos os dias. Então, esse simples, né? Ele é algo que precisa ser muito incorporado, muito enraizado. E é quase que um lembrete diário. Eu falo, eu vejo o tempo todo, eu faço o tempo todo um paralelo em relação à escrita. A gente não escreve maravilhosamente bem se a gente não pratica a escrita todos os dias. A gente não consegue ter esse simples na nossa Sim. vida se a gente não para olhar isso todos os dias, né? É treino, né, Então, é um é treino. treino e eu falo, é um exercício diário, gente. Sim. É um exercício diário, não tem outra maneira de ser, né? Sim, sim. E me diz uma coisa, quando eu fiz o teu curso, né, que tu viesse numa turma em Porto Alegre, né, Isso. eu anotei algumas coisas, né, porque eu também, assim, como eu processo tudo escrevendo, então eu vou escrevendo conforme eu vou ouvindo a pessoa, enfim. E uma frase me chamou muita atenção quando tu estavas aqui, tu comentou que escrita é coragem, é um exercício de amor e um exercício de humanidade, né. Eu concordo plenamente contigo, mas a minha pergunta é: em que medida as pessoas conseguem escrever a partir desse exercício? Será que todo mundo consegue? Será que, é possível alcançar esse nível de coragem e de humanidade através da escrita? Eu acredito muito que é possível, né? Mas assim, ao mesmo tempo é lógico que não depende
100% da minha condução, depende da minha condução. Tem uma parcela que é minha e tem uma parcela que é do outro, da outra pessoa se abrir. Quando a gente fala que a escrita é uma de coragem, um exercício de coragem, é porque quando a gente escreve, a gente se desnuda, né? A gente se mostra, a gente não se dá conta, mas a gente está o tempo todo escrevendo, se comunicando, se relacionando com um anteparo na nossa frente, né? Sim. Assim, que roupa você está vestindo quando você escreve, né? É roupa que te cabe ou não é, né? Então, assim, quando a gente resolve escrever com profundidade, com presença, com alma, a gente está falando de vamos tirar isso, sabe? Vamos tirar esse anteparo, vamos tirar a roupa, se mostra, né? É um baita você está ali se colocando vulnerável diante do outro. E é a única coisa, e é dessa maneira, né? Quando a gente se desnuda, quando a gente se mostra, que a gente consegue acessar o outro. Claro. Porque o encontro com o outro acontece exatamente por aquilo que eu te mostrei, né? Aquilo que eu coloquei no meu texto que te mostrei, e que você se identifica a partir da tua vivência, a partir daquilo que está dentro de você. Né? Às vezes não é literalmente, inclusive pelo que você está contando, pela experiência. Né? Ali você está contando um texto que está carregando ali uma história, que está falando no fundo ali de amor. Né? Aí, assim, é o meu amor que está encontrando o teu amor da forma como você está vivenciando aquele amor. Eu aprendi muito sobre essa questão, né, quando eu escrevia sobre comida, memórias afetivas, né, que tem a ver com o meu livro Minha Mãe Fazia, que você até comentou aqui, porque eu escrevia sobre o bolo, um texto a partir do bolo de laranja, né, e aí a pessoa comentava sobre a esfirra, e eu falava, mas gente, eu falei sobre bolo, ela falou sobre esfirra, e aí é que veio o entendimento de que não era nem sobre bolo, nem sobre esfirra, mas que a gente estava falando sobre o amor, sobre a saudade, sobre a relação. Então, esse é o lugar de encontro, né? Então, por isso que a gente se desnuda, a gente se mostra, né? A gente se mostra e o outro encontra naquele lugar que eu te mostrei, a partir desse ali que vai se conectar, né? E aí que tem a grande questão, porque aí eu dependo de você, né? Então, tem gente que eu percebo isso muito nitidamente com os alunos. Tem gente que vai lá e se entrega, exercício de entrega. Eu ia te perguntar isso, se tinha alguém assim que dava uma travada e não conseguia avançar de jeito nenhum. Tem gente que dá uma travada e não consegue avançar. Tem gente assim, tem uma variedade, o ser humano é muito, né? Tem de tudo. Tem gente que vai lá, se entrega, se joga, pula e vai, seja o que Deus quiser, sabe assim? Se entrega mesmo, assim, você percebe. O texto me mostra tudo isso, né? Sim. Tem gente que fica, e aí quando me mostra o texto, e eu vou mostrando os pontos do texto ali, eu falo, você tá percebendo? Ela falou, tô, mas é que eu ainda não tô preparada para chegar nesse lugar. E tudo bem, ela sabe. Sim. Ela sabe, então eu tenho... Agora, tem gente, e aí é a minoria, sabe? Porque eu acredito que quem já se abre para um curso chamado Escrita Afetuosa, né? Já tá pelo menos com vontade, né? Já, ou conhece o meu trabalho, já sabe que eu não vou chegar lá e falar sobre técnicas, caminhos, tal, né? De metodologias. Mas, assim, tem alguns raros alunos que eles chegam e falam, não estou conseguindo, por que não, por que isso? Ou quer mudar, não quer fazer o que eu estou pedindo para fazer, não, aí quer fazer de outro jeito. É o participante da casa, tudo certo. Tudo ou certo. Ou quer fazer do jeito dele. Então, sabe como eu vejo essas pessoas, assim? São aquelas pessoas que estão quase num estado de sofrimento para ir em frente, mas ela não consegue. E aí eu tenho muito respeito, sabe? Sim. É do tipo, eu acho que não está no tempo dela, mas ainda bem, é uma minoria, assim, raros, na verdade, que chegam lá e não querem, ficam travados, paralisados. Sim. Ficar paralisado é isso. Não vou fazer esse exercício. Não, eu posso contar... eu tive uns 4.000 alunos, eu posso contar nas mãos quem fez Menos isso, sabe? Mal, né? Mas assim, os teus exercícios, eles não são simplórios, né? Então, a gente olha para ele e diz, tá. Daí a gente começa a tentar escrever e parece que, meu Deus, e agora? E agora como é que vai ficar? E aí, como é importante a gente dar aquela desligada do julgamento, né? Porque a gente sabe que tu vai dar uma olhada, a gente sabe que daqui a pouco vai ter que mostrar para o colega, e eu acho que é isso que trava mais do que propriamente o que tu tem para dizer,
né, porque É, essa coisa da entrega, né, então realmente não é simplório, assim. Eu lembro é. da nossa turma que a gente teve algumas pessoas que estavam super resistentes, né, poucas, mas enfim, né, e o É, pessoal prestava tem atenção. todo nível. Aham. Mas é legal isso, né, eu acho que até aquela pessoa que não conseguiu fazer tudo o que deveria, para ela já acendeu uma luz ali, né. Então acho Sim, e que tem é gente que eu já tive gente que voltou, né, que fez uma vez, e que teve uma que me marcou muito, porque as pessoas no presencial, né, no início, as pessoas falam muito por que elas estão ali, né, o que elas estão sim. buscando. E ela me marcou muito porque ela falou assim: "Eu tô aqui porque eu não sei escrever nenhum e-mail". E eu achei isso Nossa, muito que legal, interessante, né. que legal. E aí ela fez o curso e, assim, sei lá, um ano e meio depois ela voltou e ela falou assim: "Eu tô fazendo esse curso pela segunda vez. A primeira eu vim porque eu não sabia escrever nenhum e-mail, e hoje eu escrevo os e-mails, eu sou conhecida na empresa por ter os melhores e-mails". Aí Que eu fiquei legal, muito orgulhosa que dela, né. legal, que demais, né, que bacana. É, os melhores e-mails, e os melhores e-mails não significa só que seja bem escrito, mas que são e-mails em que ela realmente consegue ser assertiva, né, que ela tem jeito, né, para Uhum, falar com as pessoas, né. E aí agora ela estava indo para se aprofundar um pouco mais, ela já tinha rompido essa primeira barreira. E eu já sim. tive outras alunas, eu tinha uma aluna advogada também que ela falou assim: ela começou assim o curso: "Eu queria que você não ficasse chateada comigo se no final eu não apresentasse nenhum texto, porque realmente eu não é uma coisa que eu consiga fazer, eu não consigo escrever textos que não sejam jurídicos". Tu vê. Já Questiono, pediu inclusive, o que ela estava, desculpas, né, já pediu já pediu desculpas. desculpas, né, então, que ela achava que ela já não ia conseguir. E eu fiquei tão emocionada quando eu passei por ela no final do curso e ela me apresentou o texto, eu olhei para ela e eu falei assim: "Você escreveu?". Ela falou: "Eu não sei o que aconteceu, mas eu consegui escrever". Que legal, que legal. É, ela queria só se sentir num ambiente seguro que ela pudesse não fazer se fosse o caso, né. Mas é muito É, né, legal que isso. eu já Uhum. estou justificando que se eu não fizer, entendeu, tá tudo bem, Não leva a mal, né, não é não leva contigo. a mal. É, eu acho que faz parte, né, e eu acho que assim, eu acho que a escrita tem tão mais importância do que as pessoas normalmente consideram, né, porque Nossa, super. eu assim, eu sempre sou muito cuida como eu venho da área da comunicação também, né, a gente tem 9 cadeiras de português na faculdade, né, e as pessoas chegam no 10º semestre escrevendo mal muitas vezes, né. Então, quando alguém me escreve um e-mail que é, assim, sério, que não teve nem o cuidado de revisar e tem alguns erros de português, assim, que são muito básicos, eu juro que cai uns 3, 4 pontinhos, assim, na minha avaliação, assim, eu já fico com um pouco de incômodo de responder. Não, Uhum. eu nunca digo para a pessoa, mas, assim, como faz diferença a gente ter esse cuidado de poder, hã, dizer da melhor forma possível o que tu tem para dizer, né. Sim, Às vezes é um eu cuidado, às falo vezes é só olhar de novo, é só ler de novo, tu sabe que não está legal, né. eu não sei se você sabe, mas hoje eu tenho um clube de escrita, né, Ai, que que legal, é uma continuidade do curso, assim, que para quem quer seguir bacana. escrevendo. Ele começou agora em janeiro, enfim. E é muito legal, porque ao mesmo tempo que tem gente que entra e sai, né, ou que gente que entra na metade do caminho, tem ali um Sim, grupo que está firme e forte desde janeiro, né. que E tudo legal. bem, assim, é como na vida, né, é como na vida. Uhum. E esse grupo que está desde janeiro tem, assim, surgido coisas tão bonitas, assim, é claro, assim, a evolução, né. E aí o que acontece, eu estou num ponto agora no clube, em que eu estou puxando mais, né, e esse puxar mais é do tipo, tudo que a gente coloca num texto importa. Então, por exemplo, eu tenho feito perceberem que a maneira como eu coloco a palavra e a pontuação que eu coloco pode fazer toda a diferença no Claro. sentido, Hum. né. Então, uma palavra, eu mostro uma frase bem simples, né, eh "Hoje acordei cansada, triste e sonolenta", né. Eh e que eu vou usando vírgula, hoje acordei e estou cansada, vírgula, triste, vírgula, sonolenta. E é diferente de
Hoje acordei, ponto. Triste, ponto. Cansada, ponto. Sonolenta, ponto. Quando eu uso a palavra única com ponto, ele traz uma intensidade, uma densidade, uma força, que é totalmente diferente de quando eu faço a frase e coloco as vírgulas. Né? Então, aí eu falo, gente, assim, eu fico puxando, eu vou pegar no pé de vocês, porque no começo eu quero que as pessoas escrevam, que elas se soltem, que elas se joguem, né? Que elas se joguem. Aí depois, mas para essas pessoas que estão seguindo junto comigo, aí eu já começo a puxar, né? Claro, porque aí eu vai falo, refinando, né? Vai refinando, e eu falo assim, eu não quero, bom, você me conhece, sabe que eu não sou do tipo a brava, né? Mas eu falo desse jeito, falo assim, gente, o que diferencia um texto bom de um texto inesquecível, né? E eu falo assim, eu quero de vocês só o inesquecível. Só isso. Então, e eu sei que vocês estão aqui porque vocês querem também o inesquecível, porque é uma pessoa que está se dispondo a fazer parte de um clube de escrita que tem exercícios semanais de texto, de escrita, né? Que tem que tá ali, que tem encontros, né? Que tem análises de texto. Então eu fico pegando assim com essa história da pontuação, da forma como a pessoa está escrevendo. A gente faz muita coisa, instigando a pessoa a ler. Eu falo assim, esse texto nitidamente ele não foi relido, eu falo assim, não foi relido, porque tem coisas que a gente pega quando a gente relê ele. Quando a gente relê, a gente gente vai já pegando, percebe que não está no nível que a gente queria, né? E aí, esse é o meu ranço, assim, quando às vezes eu leio um e-mail, eu sei que a pessoa parece que ela não releu. Porque se ela lê, ela vai ver que, tipo, ela não consegue respirar se ela lê. Ela falou alguma coisa que não tem nada a ver. Por quê? Porque veio o pensamento, ela jogou o pensamento ali e mandou. E que pode dar uma confusão, inclusive, Total. né? Do tipo, isso é uma afirmação? É uma pergunta? E aí aquela questão, tudo bem que a gente está num momento em que a internet te traz muita informalidade na hora da gente se comunicar. Tá tudo bem, né? Desde que tu esteja conseguindo falar o que tu quer e que seja entendido, né, do outro lado. Sim, sim. Tá, e me diz uma coisa, tem o Clube da Escrita para quem já fez o curso, mas tu também tá com edições do curso online? Tô com turmas do curso, o curso de escrita criativa e afetuosa, ele é hoje online, e tem esporadicamente, eu abro turmas, né? Vai ter vou abrir agora uma no começo de junho. Ai, que joia! Muito legal, que é uma novidade, que ele chama Alma, que ele é só para pequenos empreendedores, ele é bem focado. É só sobre como você constrói as suas narrativas, né? Mas focado em negócios. Ai, que lindo! Isso é tão necessário, né? Nossa, super necessário. Super, porque eu brinco, né, que eu dou treinamento para empresa, né? Para grandes empresas, né? Grandes mesmo. E elas vêm atrás de mim para fazer treinamentos, mentorias dentro da empresa, para transformar a comunicação em algo mais humano, menos robótico, menos automático, mais próximo. Né? Sai daquele ranço, né? Daquele jeito de escrever muito mais que a gente está acostumado, né? Que eu acho que quando na faculdade a gente aprende o que é texto para assessoria, o que é texto para jornalismo corporativo, né? E aí, só que isso do tipo faz o texto ficar muito robótico, né? Sim. E aí eu estou procurando, né? E eles me procuram para isso, eles me procuram para que as pessoas consigam mudar o jeito delas de escrever. E aí, quando eu bato, né, quando eu chego, né, no curso para pequenos empreendedores, qual é a grande dificuldade deles? Escrever de forma humana. Eles querem... A grande empresa quer escrever de um jeito como se fosse de pessoa para pessoa. A pessoa que tem a oportunidade de escrever de pessoa para pessoa quer escrever como se ela fosse uma grande empresa, né? Como se ela fosse uma instituição, uma corporação grande. Que dó. E eu fico pensando, eu fico pensando nisso porque eu conheço vários empreendedores que são profissionais liberais, então individuais, né? Então, nossos serviços, nossas propostas, é só tu. É só tu. É só tu, pelo amor de Deus. E aí eu estava pensando sobre isso, né? E o meu site está no ar há uns 21 anos, mais ou menos. Eu tenho 24 de experiência
e em 2000 que eu tomei coragem e montei a minha empresa. E aí eu brinquei agora, porque eu achei que estava na hora de fazer um site diferente, ele está sendo construído, e eu brinquei com a pessoa que eu contratei, que disse assim: "Ó, esse site aqui é um site que é aquele quarto que tu foi pintando uma tinta em cima da outra, em nenhum momento foi se raspar a tinta, lixar, aquela coisa, então assim, vamos demolir tudo e vamos começar do zero". E aí foi muito legal, porque também me desprendeu de muita coisa que eu achei que não tinha mais que estar lá, e quando eu levei quase um mês para entregar para ela o texto, e ela assim: "Ué, mas não é só copiar, colar?" Eu disse: "Não, não, se eu vou fazer um novo, eu vou fazer de acordo com o que eu acredito Sim. hoje", né. Porque eu ia renovando os textos, mas ainda estava muito no nós isso, nós aquilo, e eu pensei: Nossa. "Nós", né. E aí eu comecei a Eu. escrever, e eu disse: "Ah, eu vou escrever como se eu estivesse falando para um amigo". E eu achei que ficou tão legal falar em primeira pessoa, que hoje nas minhas propostas de trabalho, eu não digo Lisiane é comunicadora, parará, não, eu sou empreendedora há 24 anos, eu faço, eu tenho, e o site vai ter toda essa pegada. Porque assim, eu acho que é tão importante que a gente, é quase uma questão de se expor, né. A minha empresa tem um nome que é Libera, mas faz 4 anos que eu estou usando o lisianezequir.com.br, para que as pessoas entendam que sou eu que estou ali, né. Os objetivos da empresa foram mudando, né, e eu fico pensando que tem tanta gente que trabalha sozinho, e que o grande poder seria poder dizer: "Eu sou assim, eu faço isso". É comigo É, que tu vai falar, né. é. E eu acho que esse é o grande poder de quem consegue começar, um negócio pequeno e tudo mais, e isso é a vamos dizer assim, tu estava falando das grandes empresas, eu acho que é o grande tesouro que as grandes empresas procuram hoje, essa conexão. Super, super. Uma delas falou, a pessoa da Aham. comunicação que me procurou, ela falou assim, que estava na meta delas ter uma Ai, linguagem mais humana. Eu falei: "Gente, na meta ter uma linguagem mais humana". E que aí por isso que eles bárbaro. estavam atrás de mim, eu achei isso incrível, Não, é né. maravilhoso. E aí eu chego no curso para pequenos empreendedores, eu falo: "Gente, esquece, a pessoa escreve um e-mail para você, não é nós, é você, porque é você". Exato. Porque eu já cheguei nessa dúvida de uma pessoa me perguntar: "Ai, mas não fica pouco profissional a gente não escrever, tipo, falando em primeira pessoa eu?". Eu falei: "Mas não é você?". "É". Eu falei: "Gente, que incrível". O que as pessoas mais amam é falar comigo. Quando eu falo: "Ei, aqui, por favor, vocês poderiam, não sei, falar com a Ana Holanda", eu falo: "Oi, você está "Oi, sou falando com eu". ela, sou eu". Não, e isso é muito legal, sabe, Ana? Porque assim, essa proximidade eu acho que é o que faz com que a gente continue admirando um profissional, né, como tu, por exemplo, a gente nunca tinha conversado a não ser na entrevista lá para a Vida Simples, Aham, né, e depois no curso, assim, rapidamente. Então, assim, aham. a nossa conexão não é tão próxima assim para tu me responder imediatamente, me dar teu WhatsApp, né. Mas assim, mas tu fez isso. Então, assim, eu tenho várias pessoas que eu converso, que eu procuro trazer para conversas, e às vezes a pessoa, até não tem nenhuma grande projeção, mas leva 7 dias para responder, eu preciso ver minha agenda. Então, assim, a gente tem uma construção, e daí cada um no seu quadrado, tá tudo certo, mas a gente tem uma construção de que uma pessoa de sucesso, ela precisa ser inacessível, e eu acho que isso que tem que cortar, tanto de É, empresas como de pessoas, né. é. E essa coisa, a gente é amiga e daqui a pouco eu vou te mandar uma mensagem no LinkedIn e eu tenho que dizer: "Olá, senhora Ana, como vai?", conforme conversamos. Não, não precisa. Não Não preci São precisa. pessoas que se conectam, não são negócios Total. que se conectam, né. É. É muito interessante isso, né, inclusive, Sim, né, quando eu nessas grandes empresas, tal, infelizmente, assim, tipo, tem a pessoa que escreve para o presidente, tem a pessoa que escreve sim, para. E aí tem uma que era da equipe que era especializada em escrever os discursos, né. E aí ela estava me mostrando um texto do discurso que ela tinha escrito para uma das diretoras, né, e a ideia toda a ideia foi no final do ano passado, e toda a ideia era mostrar, assim, o quanto eles se modificaram, o quanto eles se uniram, né, enquanto eles passaram a se ver mais próximos, né, tipo, como pessoas juntas por conta de toda a pandemia. sim. E aí no meio do discurso estava assim, sobre o quanto eles tinham conseguido lidar com todas as dificuldades de trabalhar em home office. Aí quando chegou nesse trecho eu falei assim: "E ela?".
Agora era a hora de pôr no discurso quais foram as dificuldades dela, né? Total. Porque a dificuldade dela também é a dificuldade de todo mundo. Quem nunca teve que fazer... eu já vi casos de tipo de gente que fez no banheiro, porque assim, Claro. casal principalmente, sabe? Um estava numa reunião que falava e o outro teve que ir para o quarto, teve que ir para o banheiro. A minha terapeuta falou, Ana, eu atendi gente que fazia a terapia do carro, De que dentro era do o único, carro. Aham. de dentro do carro, porque na garagem, né? Na Sim, garagem de casa ou na garagem do prédio, porque era o lugar em que conseguia estar sozinho e poder falar, privacidade. né? Privacidade. E eu acho muito interessante, né? Porque daí é do tipo, sabe, nossa, conta o que essa coisa, a dificuldade de se expor, de se mostrar mais humano, né? De se colocar numa Qual é o posição assim. problema disso, né? Qual é o problema? Essa semana eu fiz uma reunião com uma gestora de RH de uma empresa de 12 mil funcionários. E ela está trabalhando de home office híbrido, né? E o filho dela começou a chamar, ela disse, ai, tu me desculpa, meu filho está em casa e está me chamando, né? E eu disse, pode pegar ele, não tem problema. E ela assim, ai, que bom. E pegou o filho, botou o filho no colo e ficou fazendo a reunião e tá tudo certo, entende? Tá tudo certo. Tá tudo certo. A criança passa por trás e dá tchau. Quantas vezes, assim, né? Tipo, eu tô aqui, é porque eu tô aqui, tem uma parede, mas assim, Sim, tem coisa acontecendo aqui, né? sim. Cachorro passa, filho passa com água, filho passa com pão. A gente, Mas é a nossa casa, né? a nossa É a casa, nossa né? casa, é a empresa que entrou na nossa casa, não o contrário. É, Então, acho que exatamente. isso, Então, eu e acho é que isso. esse é um grande É ponto nesse, positivo da, pois da, da pandemia, né? E é nesse ponto que a gente se une, né? Eu não tô É, acima de você, tá tudo isso acontecendo aqui também, sabe? sim. Tá tudo isso acontecendo, né? E isso é maravilhoso. Eu acho que essa humanização chegou em É, boa hora, sabe? Eu acho que tem uma pessoa ainda sapateando um pouco, né? Mas eu acho é, que, assim, para a grande maioria tá chegando num ponto importante, assim, da gente conseguir se mostrar com um pouco mais de amorosidade mesmo, né? exatamente. É. Bom, a gente já está quase chegando no final da nossa conversa e eu quero te fazer uma última pergunta, né? Porque eu tenho certeza que quem está te ouvindo deve estar perguntando assim: ai, pelo amor de Deus, por onde eu começo? Tem uma outra coisa que tu fala muito, né? Que a escrita sempre reflete quem a gente é. E isso é quase assustador se a gente for pensar, porque é um processo terapêutico, né? Então, assim, que conselho tu daria para quem ainda não tem coragem de fazer o curso imediatamente, mas quer começar por algum lugar, quer se sentir um pouco mais confortável para logo poder te procurar ou fazer algum movimento que coloque a escrita de uma forma mais terapêutica mesmo na sua vida? Você sabe que tem um primeiro exercício assim que eu faço em qualquer curso meu, qualquer um, seja para pequeno empreendedor, seja para momentos de perdas, que é um curso que eu também tenho, seja um curso que eu tenho só sobre escrita de diário, seja para escrita afetuosa, qualquer um. E que é muito treinamento, que é um texto sobre quem é você, sabe? Escreva quem é você. Mas o quem é você, por exemplo, quando eu vou dar treinamento em empresa, isso é muito chocante, sabe? Sim, Porque, e eu faço propositalmente, as pessoas, né, estão ali, às vezes estão em roda, tal, e eu falo, eu queria que vocês se apresentassem para mim, né? E aí as pessoas vão uma a uma, é tão imediato, sabe, os Elisiane? As cargos, né? pessoas vão falando, Os cargos. eu sou assistente, eu sou a médica responsável, eu sou médica do trabalho, é assim, é o cargo. Na Aí quando universidade vem a formação e quantos anos é, ele tem de casa, né? sou Só. mestre, doutor, Aham, exatamente. Aí quando chegou no último, que o último falou, eu falei, tá, agora a gente vai voltar no sentido do anti-horário mesmo, mas dessa vez eu quero que vocês falem quem vocês são de verdade. E aí é tipo uma pancada assim, mas uma pancada a ponto de ter gente que começa a se reapresentar dizendo quem é, porque daí as pessoas falam quantos filhos tem gente que conta da fase que está vivendo, tem gente que contava que acabou de perder o pai, e aí se emocionava e chorava, sabe? Então, imagina uma pessoa que começa a falar de si na frente das outras pessoas da empresa e só de se apresentar chora em 10 minutos que eu estou na sala,
né? Então é do tipo, é muito forte. E esse texto, quando a gente escreve quem é você, para algumas pessoas é muito difícil mesmo. Então, assim, o primeiro, como é a escrita, né? A gente está se mostrando, o primeiro exercício é você se mostrar para você mesmo, né? Claro. Para você se resgatar. Então, conta quem é você. E as pessoas, esse texto é um texto, não tem uma regra. Tem gente que fala sobre da onde veio, fala dos pais, ou fala da mãe, ou fala só do pai, depende da figura mais forte, Sim. né? Uhum. Tem gente que fala, enfim, dos caminhos, fala da família, fala da filha. Então, cada um fala de uma forma diferente quem é, né? Quem é você, não é quem você está, não é o seu cargo, é quem é você. Então, acho que o primeiro texto para a gente ir lá, se olhar, se mostrar, aquele texto que é o guia. Tem pessoas, eu faço uns exercícios em mentoria que é de encontro da sua voz, que a pessoa tem que escrever quem ela é, né? E eu falo assim, agora você vai imprimir esse texto e vai colar do lado do seu computador. Porque quando você achar que você está se perdendo, seu texto está se perdendo, Olha para está se aquilo ali. perdendo, você vai reler, porque é isso aí que você é, né? Que a gente se perde, né? Então, Sim. acho que é isso. É, Ai, que é demais. isso. Ai, eu quero te agradecer mais uma vez, Ana. Muito obrigada por estar aqui com a Imagina. gente. Uma delícia te reencontrar, foi Ai, muito também. gostoso. Bom, muito bom que a gente possa seguir conversando e se reencontrando mais vezes. Claro, Muito vamos sim. obrigada. Obrigada a você.